Como vocês estão? Tudo bem? Vamos mais uma aula de Geografia e História Bíblica. Vamos falar hoje sobre o clima da Terra Santa. O clima da Terra Santa ele é muito diversificado, até mesmo porque existem montanhas onde o clima acaba sendo bem ameno, tem neve, tem os desertos, onde não existe precipitação de água, pouca umidade. Isso tudo então acaba influenciando ali naquela área da Terra Santa. Contudo, ao iniciar a aula de hoje, vamos então definir primeiro o que é clima. Clima, dentro de um conceito, é uma sucessão diferente de estados do tempo que se repetem e sucedem na atmosfera. Para você definir o clima de um local, você então tem a necessidade de fazer um estudo muito prolongado de tempo para saber se tem algumas partes de influências ou não influências naquela região, e o local ele tem de ser bem documentado, tem de haver uma descrição muito clara sobre aquele local, para que o tempo possa ficar bem registrado, e assim fazer uma descrição para saber que tipo de tempo aquela localidade assim tem. Então, o clima, já dentro da geografia, ele vai trazer a compreensão das condições naturais dos lugares e regiões do mundo. Então, o clima ele acaba afetando direto dentro do comportamento daquilo que nós chamamos de comportamento geográfico, que é a expansão, que é a habitação dos locais, que é aonde as pessoas acabam falando uma com a outra, saindo de um local para morar em outro. A parte atmosférica, também plantação, a parte da agricultura, qual o tipo de plantas que em determinados lugares vão estar florescendo, outras não vão florescer ali. Então, mediante o estudo do clima, acaba influenciando também de grande maneira na geografia bíblica, dentro do aspecto que nós estamos assim estudando hoje. Então, quais são os tempos climáticos, né? Os tempos climáticos eles são definidos mediante a grande sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo de anos. Como eu disse anteriormente, vale também aqui. Para que você venha saber os tempos climáticos de um local, você precisa de um estudo de mais de 30 anos, documentados, registrados, e também uma análise geográfica, para você saber de qual local que você está falando, de qual local está interferindo ali naquele clima. Israel, ela fica localizada na área subtropical. Essa área subtropical, ela é uma faixa que é chamada de zona tropical. Nós temos a zona polar ártica, depois a zona temperada do norte, aí vem a zona tropical. Aí, para que vocês possam ter uma ideia, na zona tropical, ao meio da mesma, vocês vão encontrar a linha do Equador. E então Israel ela vai ficar acima da linha do Equador, por isso o nome subtropical. E ela não chega a ser um local quente, né, como o Brasil, mas não chega a ser um local com extremos de frio também. Abaixo dessa zona, nós vamos contar a zona temperada do sul, que no nosso
país, ela começa ali na parte sul do nosso país, onde tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para baixo, né? E ela vai se estender até a zona da Antártida. Então, esse é como a gente divide o nosso globo concernente à parte do clima. E cada um dessa parte climática, a localização dos países, elas acabam sendo colocadas a sua temperatura, os ventos, como assopram os ventos, mediante a localização desses arranjos. E por isso que acaba tendo essas variações de clima, de temperatura, de vento, de um lugar para o outro. Então, o clima nas montanhas. Israel tem algumas montanhas, a mais alta é o Hebron. O Hebron ele tem mais de 1.000 metros. A cidade de Jerusalém mesmo é uma cidade alta, pois essa cidade ela fica a cerca de 800 metros do nível do mar. As montanhas em Israel, os climas acabam sendo sempre moderados, dão cerca de 14 a 29 graus de temperatura. Israel também ela tem um litoral, né, não chega a ser tão extenso como o nosso, porque deve-se lembrar que Israel ela é do tamanho do Sergipe, ela é menor do que o Sergipe, que é o menor estado da nossa federação. Então, esse litoral acaba se localizando ali no Mar Morto. Israel conta com um refrigério de brisas constante próximos àquele lugar e principalmente à noite. Durante o inverno, a temperatura baixa para os 14 graus em Gazá, Jafá, e no verão a temperatura chega até mesmo a 34 graus centígrados. São temperaturas bem amenas, bem confortáveis. Em Israel é muito natural você, quando sai de um local para o outro, principalmente à noite, a queda da temperatura ela é muito drástica, principalmente próximo das regiões desérticas, como nós vimos na outra aula. Então essas regiões desérticas elas acabam inferindo também ali naquele local, e aquelas partes também que são colocadas próximo das montanhas. Cada vez mais alta a elevação, menor a temperatura daquele local. Os climas já no deserto, eles oscilam muito. Nós temos a possibilidade no deserto de ver climas dentro de 43 graus a 50 graus centígrados. À noite chega a 0 graus. O frio é súbito. É uma forma assim que a pessoa não consegue se adequar mediante aquele clima onde está sendo trazido para ela. O corpo não consegue ter a chance de se habituar com isso. Por isso também que a biodiversidade no deserto ela é muito restrita, e durante o dia as pessoas não conseguem ver muitos animais, porque os animais ficam escondidos debaixo da terra ou em lugares mais úmidos, e isso acaba fazendo com que esses animais tenham um hábito de vida noturna, e eles acabam saindo à noite, vão sempre ali caçar, se alimentar, até reproduzir. Eles fazem tudo isso à noite. Então, quando se ouve às vezes que o deserto não tem vida, não é que o deserto não tem vida. O deserto não tem uma vida comum.
São vidas que têm hábitos noturnos. Terminamos o primeiro vídeo, vamos nos direcionar para o segundo vídeo.